Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do Metabolizando. Dessa vez a gente vai estar falando um pouquinho sobre digestão, absorção e destino metabólico das proteínas, dando continuidade a esse tema que no primeiro vídeo a gente fez todos esses processos de carboidrato. Tá certo? Depois desse vídeo, a gente vai finalizar essa trinca de vídeos de metabolismo com o lipídio, né? Que o Gabriel e o Luiz vão estar fazendo essa dupla para explicar esse conteúdo. Porém, vamos já entrando aqui no slide para estar falando desse assunto. Eu me chamo Guilherme. Sou o Gabriel. E a gente vai estar agora indo direto para o slide, tá certo? Simbora. Vamos lá, destino metabólico de proteínas. Entrando aqui no slide... Não. É importante a gente lembrar que nesta estrutura, de um lado a gente vai ter um grupo amino terminal e do outro um grupamento carboxil terminal, tá certo? Isso é um ponto fundamental da estrutura do aminoácido que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, porque quando a gente vai entrar um pouco mais no estudo, a gente vê que tem alguns pontos de quebra enzimáticas e tal que vão estar abordando esses dois pontos, tá certo? Olha só, gente, esse macronutriente terá sua digestão iniciada na boca por processos mecânicos, tá certo? É importante lembrar que na boca a gente não tem uma digestão química de proteínas. A digestão que tem aqui é uma mecânica por meio da ação dos dentes na mastigação. Então, a gente vai ter uma quebra inicial ali da estrutura da proteína para que quando ela caia no estômago, ela esteja um pouco mais preparada para sofrer a ação de algumas enzimas. E como que isso acontece? O bolo alimentar que é formado na boca vai estar caindo pelo nosso esôfago e chegando ao estômago, que vai gerar uma distensão na parede desse estômago. Essa distensão na parede do estômago vai estar aumentando aqui a liberação de gastrina, que vai, consequentemente, liberar o suco gástrico, que é ali uma junção de alguns elementos. No caso, o ácido clorídrico é o principal deles, nosso querido HCl, que a gente tanto vê. Aqui no estômago a gente também vai ter o pepsinogênio, que é um zimogênio, ou seja, a forma inativa da enzima pepsina, tá certo? E como que é a interação entre essas coisas? Como é que essa enzima vai estar agindo? Porque se ela está inativa, ela não tem efeito. E é justamente por conta do HCl, tá certo? O pepsinogênio, ele é um zimogênio que precisa de um pH ácido ali para que ela esteja se desnaturando e liberando a pepsina. As ligações no pepsinogênio são ligações sensíveis a ácido. Então, quando o HCl começa a agir, a gente tem a quebra dele e a ativação, a liberação da pepsina, que é quem vai estar realmente iniciando a digestão das proteínas, tá certo? Olha aqui o que eu acabei de falar. O suco gástrico é rico em pepsinogênio e HCl, que vão iniciar essa digestão química nas proteínas no órgão do estômago, tá certo? E aí aqui a gente também tem, é importante a gente ressaltar a presença do fator intrínseco aqui no estômago, que é muito importante para a absorção de vitamina B12, na verdade, Gabriel? E aqui com essa quebra inicial, a gente vai ter o desenovelamento das proteínas. Por que que a gente diz desenovelamento? Porque a proteína ela é uma estrutura que, se vocês forem ver nos livros de bioquímica, até nas próprias conferências aqui dessa cadeira, ela vem toda enovelada, toda dobradinha, toda como se fosse realmente um novelo de lã, não é verdade? E aí a pepsina, a função dela é começar a desenovelar. Então ela vai tipo, esticar esse fio, por assim dizer, de proteína. Para quê? Para que a gente faz isso? Quando a proteína está em formato de novelo de proteína, um novelo de lã, a ação enzimática vai ser reduzida por conta da superfície de contato dessa enzima que vai estar prejudicada. Exato. Ela não vai estar conseguindo realmente entrar na molécula para estar quebrando. Lembrando que a proteína é uma molécula que tem ligações difíceis de serem partidas. A gente tem ligações peptídicas, que são ligações covalentes, que são um pouco mais trabalhosas de serem partidas. Ao contrário dos carboidratos, por exemplo, que a gente tem a predominância de ligações ali, que são ligações de hidrogênio, que são mais
facilmente clivadas, tá certo? Então, para que a gente tenha a quebra dessas ligações peptídicas, a gente precisa de uma proteína esticada, desenovelada, para que a ação enzimática seja potencializada. E essa é a ação principal aqui da pepsina, depois dela ser ativa pelo HCl. E aí aqui, esse bolo alimentar que chegou no estômago vai virar aquele famoso quimoácido, e a gente vai ter que relembrar da primeira aula do Metabolizando aqui, que a gente falou um pouquinho mais sobre a digestão de carboidratos, que quando esse quimoácido chega no duodeno, essa acidificação ali do meio vai estar estimulando a liberação ali de algumas enzimas pancreáticas. E o Exato. Gabriel vai estar falando um pouco mais com a gente aqui. Então, pessoal, como o Guilherme estava explicando um pouco mais já nessa parte do estômago, né? Lembrando que a gente vai ter aí a digestão das proteínas, transformando elas em polipeptídeos, né? Então vão se transformar em estruturas um pouco mais simples, né, pessoal? E como ele falou agora, a gente tem a entrada do quimoácido no nosso duodeno, e com isso a gente vai ter a estimulação de um hormônio, né? Que a gente já falou bastante também nas outras aulas, que é a secretina, né, pessoal? Que vai estimular, novamente, como a gente já tinha visto, a secreção de bicarbonato, né, que vai neutralizar o meio, né, permitindo com que as enzimas consigam atuar, vai liberar água e vai liberar as enzimas, que no caso vão ser essenciais para esse processo, né, de digestão que a gente está vendo das proteínas, tá, pessoal? Então, quando a gente analisa aqui, por exemplo, no slide, a gente vai ter algumas enzimas pancreáticas, né, como tripsinogênio, quimotripsinogênio, procarboxpeptidase e proelastase, tá? Mas, primeiramente, a gente vai falar sobre o tripsinogênio, tá, pessoal? Que vai ser liberado, como eu falei agora, pelo pâncreas. E lá no nosso duodeno, ele vai conseguir ser convertido em tripsina por meio de uma enzima chamada de enteropeptidase, tá, pessoal? Quando esse tripsinogênio é convertido em tripsina, essa tripsina ela vai conseguir iniciar um processo que a gente chama de cascata proteolítica, tá, pessoal? Que é muito importante, com certeza, para a prova de vocês, e não só para a prova, mas por conhecimento mesmo geral, né? Então, quando a gente tem essa ativação da tripsina, essa tripsina vai conseguir ativar outras enzimas também pancreáticas que foram liberadas, tá, pessoal? Então, a gente vai, por exemplo, olhar pelo slide e vai conseguir perceber que a tripsina vai ter a capacidade, né, de ativar os imogênios, né? Essas enzimas inativas que a gente vai estar observando aqui. A gente está vendo aqui o quimotripsinogênio, que é convertido em quimotripsina. A gente vê a procarboxpeptidase, que vai ser convertida em carboxpeptidase. E a gente vai ver a proelastase sendo convertida em elastase. Ou seja, o que a gente viu agora foi a tripsina ativando os imogênios, tá? Então esses imogênios estão se transformando em enzimas ativas que vão agora realmente conseguir quebrar as proteínas para que seja possível a gente absorvê-las por meio dos enterócitos, tá? Gabriel vai falando isso aqui, eu só vou lembrando da Ana Meire durante as conferências, ó, gente, cascata proteolítica, isso aqui é importante. Fulano, Exatamente. vem aqui explicar no quadro. Aí bota a galera assim na, na causa da saia curta ali, mostrar que sabe mesmo para explicar no quadro. Então, Aí só mais uma coisinha que vai. não tinha falado. A gente também tem as enzimas intestinais, tá, pessoal? Como tá no slide também. A gente tem as ditripeptidases e as aminopeptidases também, tá, pessoal? Que também vão atuar nesse processo aí de digestão das proteínas, tá? Então, pessoal, por meio desse slide aqui, a gente consegue perceber que existem endo e exopeptidases, tá, pessoal? Então, quando a gente analisa, por exemplo, essa imagem, a gente percebe, por exemplo, que existem as exopeptidases, tá? Que no caso vai ser a carboxpeptidase, tá, pessoal? E a aminopeptidase. O que é que isso significa? Significa que elas vão conseguir quebrar as proteínas nas extremidades, tá, pessoal? Ou seja, a aminopeptidase vai conseguir quebrar na região aminoterminal. E a carboxipeptidase vai conseguir quebrar na região carboxil terminal, tá? É importante a gente lembrar que existem as exopeptidases, que são as que eu falei agora, e as endopeptidases, que já vão fazer esse processo de digestão, mas no meio, né, da cadeia, né, da proteína, polipeptídeo, enfim. E é como eu falei agora, né? As outras que são as endopeptidases são as restantes que eu não tinha citado ainda. A tripsina, a quimotripsina, a elastase e a pepsina, tá, pessoal?
E aí aqui a gente entra num ponto muito interessante dessa aula, que é na nossa reserva dinâmica de aminoácidos. É importante lembrar que o nosso corpo armazena carboidrato por meio do glicogênio, por exemplo. O nosso corpo armazena gordura por meio do tecido adiposo, que está aqui subcutâneo, por exemplo, ou então entre as vísceras, mas o nosso corpo não armazena proteína, tá certo? Então, o que a gente ingere de proteína ou é utilizado ou vai ser descartado. O máximo que a gente tem é o pool de aminoácidos, que é uma reserva dinâmica e imediata de aminoácidos no nosso organismo. Essa reserva, esse pool de aminoácidos, está presente no sangue, ou seja, ele está circulando no nosso corpo para estar auxiliando em qualquer que seja o processo do nosso corpo que esteja necessitando ali da formação de novas proteínas. E aí aqui a gente tem que esses aminoácidos do pool, eles podem vir por meio da dieta, da ingestão dietética mesmo, a gente está comendo, consumindo ali um excesso de proteína. Eles podem vir de um processo chamado de turnover proteico. Isso aqui é um processo muito importante a gente saber de qual que ele é, que é justamente a degradação diária de proteínas. Gente, toda proteína tem uma meia-vida, assim como tudo na vida tem um período, um período de Vida é feita de tempo, ciclos, né? é vida Então, de ciclos, perfeito. Tudo tem um período pelo qual essa coisa vai nascer, existir e depois morrer. E com proteína não é diferente. Quando essa vida da proteína tá chegando ao fim, a gente precisa degradar essa proteína para substituir ela por uma proteína nova que esteja com as funções renovadas. Nesse processo, a gente tem a utilização e a obtenção desse pool de aminoácidos. Então, a gente tem vindo por meio dessa degradação diária, tá certo? A gente também pode ter a biossíntese de alguns aminoácidos por um processo que a gente vai ver nos slides daqui a pouquinho, tá certo? Entrando aqui, a gente pode ver que o aminoácido que a gente viu lá no comecinho, quando ele vai estar sendo quebrado, a gente tem duas estruturas principais ali, que é o nosso grupamento aqui, amônia, NH4, e o esqueleto carbonato. Quando a gente tira o grupamina, o que sobra é o quê? O esqueleto carbonado, tá certo? O esqueleto carbônico. É isso aqui que sobra. Então a gente tem que separar. É importante que a gente entenda na nossa cabeça que tem essas duas partes, o grupamina e o esqueleto. Entender, compreender isso aqui é muito importante para entender melhor os processos de desaminação e transaminação, do destino metabólico das proteínas, que vai ser daqui a, acho que, 3 slides mais ou menos. Então, esses esqueletos podem, esses alfa-cetoácidos, que é um outro nome para esses esqueletos carbonados, podem vir cair aqui no ciclo do ácido cítrico, que a gente viu lá, eu junto com o Luiz explicamos um pouquinho mais sobre ele, né? O famoso ciclo de Krebs. Eles podem vir a virar alguns substratos desse ciclo, enquanto que o grupamento amônia pode ser utilizado para biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e aminas biológicas. Além disso, ele também pode cair no ciclo da ureia para ser descartado, tá certo? Dando continuidade aqui, só resumindo um pouco as 3 vias principais que a gente tem a oxidação de aminoácidos. A gente tem primeiramente o turnover proteico, que é justamente o que eu acabei de comentar, é a nossa renovação proteica diária, com o objetivo de realmente estar dando uma cara nova para as proteínas do nosso corpo, para que a gente tenha as funções delas preservadas. Esse turnover, essa degradação, essas proteínas que são quebradas, as antigas, vão estar alimentando o nosso pool de aminoácidos. Além disso, a gente tem a dieta, como a gente não pode armazenar as proteínas, o que nos resta para o nosso corpo é degradá-las, tá certo? Então, o que sobra, a gente vai degradar, a gente vai estar oxidando. E a gente tem também momentos de jejum e de diabetes, que em caso que a gente não consegue utilizar a glicose como uma fonte de energia, a proteína poderá ser mobilizada para que a gente tenha a geração de energia, principalmente quando a gente está falando de alguns daqueles aminoácidos glicogênicos, que eles têm realmente essa capacidade de gerar glicose, de originar a glicose por meio de uma via separada, tá certo? E aí aqui a gente vai ter o descarte de nitrogênio. Por quê? Porque é importante a gente descartar esse grupamento de nitrogênio? Porque a amônia, gente, no nosso corpo, ela é tóxica.
tá certo? A gente, o ser humano, ele é um grupo de animal que não consegue armazenar, que não consegue transportar essa amônia de forma livre no corpo. Ela é tóxica pra gente. Então a gente precisa achar uma outra forma para estar transportando e excretando ela no nosso corpo. E é justamente por isso que a gente tem essa parte do descarte de nitrogênio, para ver como que se dá o processo de formação da ureia, que é a forma não tóxica que a gente tem de transportar ela, né, Gabriel? Perfeito. Então, como o Guilherme tinha falado, né, a gente tem que entender esse processo de, né, que existe o grupo amino, né, e também existe o esqueleto carbônico, né, que a gente também já Perfeito. falou que é o cetoácido. Então, por meio do processo de desaminação e transaminação, a gente vai entender um pouco como é que esses grupos que a gente estava comentando agora vão interagir entre os aminoácidos, entre os esqueletos carbônicos e produzir novos aminoácidos, ou então a gente faz com que a amônia seja descartada para o ciclo da ureia, né? Mas inicialmente a gente vai entender o que é cada um para a gente depois entrar mais nesse assunto, tá, pessoal? Então, quando a gente fala primeiramente sobre a desaminação, a gente vai estar falando aí de um processo que está removendo o grupo amino, tá, do aminoácido em forma de amônia, tá? Primeira coisa é isso. Quando a gente fala de um processo de transaminação, a gente vai estar retirando o grupo amino de um aminoácido, doando para um cetoácido que está lá no nosso organismo. Aí a gente vai ter a formação de outro aminoácido. E quando aquele aminoácido que inicialmente doou o seu grupo amino, ele vai virar um cetoácido novo, tá certo? Então, inicialmente, a gente tem que entender isso aí, tá bom? Pronto, pessoal, como a gente pode ver aqui nessa imagem de transaminação, a gente vê que tem o glutamato aqui abaixo, né, na parte de baixo, na direita, que quando ele perde o seu grupo amino, ele vai virar um alfa-cetoglutarato, tá? E vai dar quando ele doa o seu grupo amino para o alfa-cetoácido, ele vai estar formando um aminoácido, tá, pessoal? Um novo aminoácido, certo? Pode passar. E a gente também tem que saber, né, que existem enzimas que participam desse processo de transaminação, tá? Então, como a gente está vendo aqui no slide, existe a enzima TGO e também existe a enzima TGP, tá? Quando a gente fala da TGO, a gente está falando da transaminase glutâmica oxalacética, tá? Que também é chamado de aspartato aminotransferase, né? Um nome um pouquinho mais simples. E quando a gente fala da TGP, a gente vai estar falando aqui da transaminase glutâmica pirúvica, que também é chamado de alanina aminotransferase, tá? A gente vai entender melhor quando elas vão atuar, né, no nosso corpo quando a gente for mostrar outras imagens, tá? Imagens de processos mais específicos que a gente precisa entender. E quando a gente fala também de cofatores, a gente também tem que sempre lembrar da B6, tá? Da piridoxina, tá, pessoal? Então, basicamente o processo é esse. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais para uma parte mais prática, tá? Envolvendo esses processos de transferência, né, de grupo Aham. amino entre o que acontece no nosso fígado, na maioria dos tecidos, na nossa musculatura. Então a gente vai passar para outro slide e explicar um pouquinho melhor. Perfeito. Essas enzimas aqui, gente, elas têm três nomes aqui no slide, porque uma é a forma resumida, a outra é a forma longa, e aqui, por exemplo, o TGO, aspartato aminotransferase, essa aqui é uma forma que é um pouco mais recente de se referir a essa enzima. Exato. Então, se você pegar exames laboratoriais mais recentes, de 2024, por exemplo, talvez você venha encontrar essa enzima aqui com esses nomes que estão em verde, tá certo? Por isso que tem aqui três nomes diferentes para uma mesma coisa. Muito nome. Pronto, pessoal. Aí são três processos aí que a gente precisa entender, tá? Que são aqueles processos mais importantes realmente, tá? Então, quando a gente vê o primeiro, por exemplo, a gente está vendo aí um piruvato, tá? Que vai ser um esqueleto carbônico que, ao receber o grupo amino de um aminoácido que está aí acima da imagem, ele vai ser convertido em alanina, tá? Que é um aminoácido. E ao mesmo tempo a gente vai ter a produção aí de um cetoácido, tá, pessoal? Porque o aminoácido que doou o grupo amino vai virar um cetoácido. E a gente percebe também que tem a enzima que é a aminotransferase. Abaixo a gente vê outro processo importante, tá? Que é a conversão do oxaloacetato, que é o cetoácido, o esqueleto carbônico, que vai ser convertido em aspartato. E vai acontecer o mesmo processo, né? O oxaloacetato recebe o grupo amino desse aminoácido que está no nosso organismo e o aminoácido ele vai se converter em um cetoácido, tá? Então é realmente o mesmo processo, só vai mudar o nome dos componentes que a gente está vendo, tá? E abaixo a gente está vendo também outro processo, no caso com alfa-cetoglutarato, que quando recebe o grupo amino de um aminoácido, ele vai virar glutamato, tá? E o aminoácido vai novamente virar outro cetoácido.
tá? Então a gente vai ver de forma mais específica, mas antes vamos falar da desaminação, que é um processo bem mais simples. E como exemplo, a gente mostra aqui, por exemplo, o glutamato, que por meio da enzima glutamato desidrogenase, ele consegue virar um alfa-cetoglutarato, tá? Esse é o processo da desaminação. Como eu tinha falado, é quando a gente tem um aminoácido que perde seu grupo amino em forma de amônia, tá? Pronto. Agora, como eu tinha falado, que a gente ia ver de forma um pouco mais específica, né, o processo, tá aqui, a gente pode ver algumas reações que acontecem na maioria dos tecidos do nosso corpo, um pouco mais acima. Só uma coisinha, queria relembrar que esses 3 processos aqui são 3 que todo mundo precisa estar sabendo de cor, que é a conversão, né? Piruvato, alanina, oxalacetato, aspartato, alfa-cetoglutarato, glutamato. Isso. Pelo menos esses 3 aqui é muito importante que vocês tenham bem fixos na cabeça de vocês. E, lembrando outra coisinha também, como vocês podem ver, a seta, ela aponta para os dois lados, tá? Então, Perfeito. o processo pode ser reverso também, tá? Ele vai e pode voltar também. Perfeitos. Continuando aqui. Pronto. E como eu tinha falado, aqui é o processo realmente na prática, né? Como acontece no nosso organismo. Assim, a gente vê como é que a amônia é transportada da maioria dos tecidos para o nosso fígado. E na parte mais abaixo, a gente consegue ver como a amônia consegue ser transportada do nosso músculo para o nosso fígado, tá? E aqui a gente vai ter uma imagem um pouquinho maior mostrando o processo que acontece, como eu tinha falado, na maioria dos tecidos e também na nossa musculatura. Quando a gente vai começar falando da maioria dos tecidos, que está aqui nessa parte aqui, a gente consegue perceber que o glutamato ele pode ser convertido em glutamina pela enzima glutamina sintetase, tá? É o processo que acontece bem aqui. A glutamina, depois que ela é convertida, depois que ela é sintetizada na maioria dos tecidos, ela pode ir para o nosso fígado, onde ela pode sofrer ação também de uma enzima chamada de glutaminase, né? Então, quando essa glutaminase age, a gente tem a formação novamente de glutamato, tá? Por quê? Porque houve a retirada de um grupo amino, tá? Então a gente percebe que teve a liberação aqui do grupo amino em forma de NH3, e esse grupo amino ele vai poder ser encaminhado para o ciclo da ureia para formar ureia e a gente excretar, né? Perfeito. Quando a gente quando a gente tem esse glutamato sobrando aqui, ele também vai poder sofrer a ação da glutamato desidrogenase, o processo que a gente falou de desaminação, né? Que vai ser convertido também em alfa-cetoglutarato, liberando também a amônia, que vai poder ir para o ciclo da ureia novamente, como eu tinha falado, tá? Então, quando a gente fala de um transporte não tóxico da amônia da maioria dos tecidos para o fígado, a gente vai estar falando aí da glutamina, ela que vai ser essencial para esse processo, certo? Quando a gente fala agora do transporte não tóxico da amônia da nossa musculatura para o fígado, quem vai estar aí nesse processo, quem vai ser a cabeça, vai ser a alanina, né? Uhum. Então a gente vai analisar direitinho como é que isso vai acontecer por meio desse processo de transaminação. A gente pode perceber que tudo inicia com glutamato, tá, pessoal? O glutamato, ele vai doar, na verdade, o seu grupo amino para o piruvato, que é um cetoácido que, ao receber o seu grupo amino, ele vai conseguir ser convertido em alanina, tá? E quando ele perde o seu grupo amino, ele vira alfa-cetoglutarato, tá? A gente percebe que a enzima que participa daqui é a alanina aminotransferase, certo? Beleza, agora que a gente teve a formação da alanina por meio desse processo de transaminação, a alanina vai ser enviada para o fígado, ela vai ser transportada para o fígado. E no fígado, ela vai sofrer um processo de transaminação novamente, só que vai ser meio que um processo inverso, né? Então, quando a gente analisa aqui, vai ter ação novamente da alanina transferase, porque a gente continua falando da alanina, e ela vai perder o seu grupo amino, tá? Formando piruvato, como vocês estão vendo, é realmente processo inverso. E agora a gente vai ter esse grupo amino sendo doado para o alfa-cetoglutarato, que vai estar lá presente no fígado, tá? E o alfa-cetoglutarato, quando recebe o grupo amino, ele vira glutamato, tá? O glutamato, ele pode sofrer a reação, né, com a enzima glutamato desidrogenase, perder seu grupo amino em forma de amônia e também ir para o ciclo da ureia, formar ureia, para que a gente possa excretar, certo? Então, esse processo aí de transaminação e desaminação é basicamente isso, né? Tá certo. Então vamos agora aqui seguindo para a gente estar entrando um pouquinho mais no ciclo da ureia, né? Pronto, exatamente.
Como eu tinha falado, né, a gente tem essa amônia que grande parte dessa amônia vai para o ciclo da ureia para que a gente possa excretar, né? E a gente pode ver por meio dessa imagem, né, o esqueminha, né, do ciclo da ureia, como é que acontece. Então é importante a gente lembrar que quando a gente analisa essa parte um pouco mais escura, a gente está se referindo aqui à mitocôndria, tá, pessoal? É a matriz mitocondrial. É onde vai acontecer o início do ciclo da ureia. Inicialmente, como é que vai acontecer? A gente vai ter a amônia, que se liga com o CO2, que se liga também com dois, que vai utilizar dois ATPs para formar o carbamoil fosfato por meio da enzima carbamoil fosfato sintetase, tá? Que é onde a gente já acabou deixando um pouquinho contornado em vermelho para ficar mais fácil a visualização, tá? Que é um processo crítico o mais importante, né? Que é a primeira reação, Com certeza. né? Então a gente percebe que após a formação da carbamoil fosfato, a gente vai ter também a interação dele com a ornitina, tá, pessoal? Produzindo assim a citrulina. A A citrulina, ornitina que é basicamente o oxalacetato, por assim dizer, do ciclo da ureia, né? Ele que vai exatamente. ser, ao fim do ciclo da ureia, por isso que o nome é ciclo, ele que vai ser regenerado. Pois é, sempre vai ser regenerado. Importante também falar isso aí. E, como eu falei, a carbamoil fosfato reage com a citrulina, formando. Perdão, errei. A correntina. Pode. Então, continuando, né, pessoal? A gente vai ter a carbamoil fosfato que vai reagir com a ornitina, formando citrulina, que vai ser o primeiro composto que vai sair da mitocôndria. Então, ele vai estar se direcionando para o citosol, tá, pessoal? Então, a citrulina vai acabar recebendo o aspartato, tá? Formando argininosuccinato, que por meio de uma enzima chamada argininosuccinato liase, vai formar arginina e fumarato. A arginina vai conseguir sofrer uma reação da arginase, formando a ornitina, que vai voltar para a mitocôndria e vai produzir também a ureia, que é a forma que a gente vai ter de excretar, né? Que a gente já falou isso várias vezes. Então, voltando também para o fumarato, que foi produzido a partir da arginosuccinato. É importante porque o fumarato ele vai conseguir dar origem ao malato, depois ao oxaloacetato, que vai também poder participar de uma reação de transaminação novamente, tá? Que é uma das reações que a gente tinha conversado até no início. São Uhum. uma das reações mais importantes que podem acontecer e que podem cair na prova de vocês, tá? Então a gente vai ter aí o oxaloacetato fazendo a transaminação. Então o que é que vai acontecer? Ele vai receber um grupamino do glutamato. O glutamato, ao perder o grupamino, vai virar alfa-cetoglutarato. E o oxaloacetato, quando recebe o grupamino, ele vai virar aspartato, que é esse componente que vai poder entrar no ciclo da ureia para dar continuidade, enfim, para o ciclo continuar Continuar seguindo, acontecendo, né? continuar seguindo, exatamente. E para finalizar, pessoal, acredito que seja o último slide, né? A gente também tem uma regulação enzimática do ciclo da ureia que é extremamente importante. Quando a gente estava falando da enzima carbamoil fosfato sintetase 1, que é a primeira enzima desse processo, né, a primeira enzima que participa do ciclo da ureia, a gente tem que lembrar que essa enzima ela tem um ativador alostérico, tá, pessoal? E qual é o nome desse ativador alostérico? O nome dele vai ser N-acetilglutamato, tá? Que ele vai surgir por meio de um glutamato que se junta com acetil-CoA, que é um processo chamado de N-acetilação, Uhum. né? Então a gente vai formar esse N-acetilglutamato, que vai ser, como eu tinha falado, um ativador alostérico da carbamoil fosfato sintetase 1. É importante também falar que a arginina, ela consegue estimular esse processo de N-acetilação. Então a gente pode perceber que a arginina, ela vai atuar nesse processo de N-acetilação, né? Então ela vai estimular também com que o ciclo da ureia aconteça de forma mais expressiva, Uhum. né? Então é Perfeito. importante a gente lembrar também desse processo, pessoal, que o N-acetilglutamato vai ser um ativador alostérico da carbamoil fosfato sintetase 1, certo? E acredito que é isso. É, Tem alguma coisa mais pra... acredito que não, aqui tá só falando um pouquinho de alguns aminoácidos glicogênicos e tudo, Exato. a produção deles e aminoácidos cetogênicos, mas eu creio que como revisão mesmo, acho que o principal já foi, né? Exato. Só a gente saber realmente, né, que os aminoácidos glicogênicos têm a capacidade aí de aumentar a concentração de glicose no corpo e os cetogênicos têm a capacidade de aumentar a concentração de corpos cetônicos no nosso corpo.
E vocês podem dar uma olhadinha em quais nos componentes aí que os aminoácidos glicogênios podem produzir, que vão dar origem a esse composto que a gente estava falando. Mas, em geral, realmente acredito que seja isso. A gente já falou o principal, né, Aham. de todos os conteúdos. E é isso, né, Guilherme? No mais é isso. Finalizando mais uma aula, essa que é a segunda da nossa trinca de aulas sobre a última prova do semestre. Tá todo mundo triste que essa cadeira vai acabar, né? Essa cadeira é Com maravilhosa. certeza. Mas no próximo semestre tem mais. Tem integração metabólica para alegria de todos, não é verdade? A alegria dos monitores, dos Esse é o alunos. Metabolismo 2, né? Metabolismo 2 praticamente. Exatamente. Que é uma cadeira também maravilhosa, dá para aprender demais. Mas enfim, aula 2 de proteína. Agora a gente vai ter uma terceira para finalizar falando de lipídios, tá certo? Não perca!